Tudo bem com você? Eu sou Edilene e para você que permanece em meu canal, para você que sinceramente me permite a honra de permanecer em meu canal, você que assiste aos meus vídeos até o fim, você que deixa o seu like, quero deixar aqui os meus sinceros muito obrigada, tá? E mais uma vez eu venho dizer para você, não querendo ser repetitiva, mas ao mesmo tempo já sendo, que este canal ele não é, pelo menos de minha parte, uma brincadeira, tá? Se de repente você, em ouvindo uma mensagem minha e em ouvindo esta mesma mensagem, pensar assim, poxa vida, eu já ouvi uma pregação, mas não foi assim que eu fui ministrada, que eu ouvi essa pregação. Eu quero deixar claro para você, tá? Que eu não tenho teologia, o meu conhecimento, ele é única e exclusivamente baseado, eu vou ser sincera, nas minhas orações, nas minhas reflexões, meditações e leituras bíblicas que eu faço. Confesso também a você que eu não tenho o menor e nem o maior interesse de fazer teologia, tá? Porque eu sinto que se eu fizer teologia, eu vou abranger a teologia. Eu não vou abranger o que o Espírito fala comigo. Então eu quero me manter exatamente assim. Eu quero me manter em, eu vou colocar assim, em ouvir. Eu sinceramente vou me referir assim, o que o Espírito Santo fala comigo e a maneira como ele fala comigo, tá? E hoje eu vou falar de um assunto que muita gente, principalmente igrejas, costumam confundir muito. Eu vou falar, só um instantinho, que esse meu lencinho aqui, eu tentei fazer uma flor que eu vi no canal, porém eu acho que a florzinha que eles explicam lá no vídeo, ela é de lenço de acrílico, de material acrílico, não é de algodão. Então, por isso que a minha florzinha, ela aqui não ficou flor, ficou, bom, enfim. Mas que eu tentei, tá? Aí vira pra cá e vira pra lá, e eu acho que o lenço lá do japonesinho que torce pra cá, enfia aqui e vira pra lá, deve ser de material acrílico, porque o meu de algodão não virou flor, virou qualquer coisa menos flor. Bom, a hora que eu quiser uma florzinha, eu vou lá, faço uma de fuxico e pronto. E pronto. Mas não é fuxico de nhenhenhenhen, não. É fuxico de costura, ok, gente? Bom, a Bíblia diz que Jesus, em passando por esse plano físico, ele disse assim: ide para o mundo, simplificando, ide para o mundo, mundão. Jogo do Palmeiras com São Paulo, jogo do Corinthians com o Palmeiras, jogos do Flamengo com o Atlético. Então, resumindo, ide para o mundo, ide para o carnaval. Eu vou colocar assim, eu, Edilene, vou explanar este versículo assim: ide para o carnaval, ide para o jogo do Atlético com o Flamengo, ide para o jogo do Corinthians com o Palmeiras, ide para a FanFest, ide para vamos ver, o Lollapalooza, ide para o Rock Brasil, ide para, deixa eu ver o que, para o Barretão, né? Ide para o show, a virada paulista, a virada cultural, ide a teatro, ide a cinema, ide a forró,
E, por favor, o versículo diz assim, ide para o mundo, o versículo diz assim, ide para o mundo, mas não fazei igual, idêntico, parecido, assim, a mesma coisa, né? A mesma coisa ou a mesma coisa, né? A colocação, muita gente para abreviar, não faz essa, você fica fazendo sempre a mesma coisa. Tá entendendo? Isso é sempre esse arroz com feijão. Então, o versículo diz assim, ide para o mundo, mas não fazei igual às pessoas do mundo. Então, eu, Edilene, interpreto assim, ide para o forró, ide para o carnaval, ide para o Lollapalooza, ide para o Rock in Rio, ide para o show como é que chama mesmo? Show de quem tá na moda, deixa eu ver. Ide para o show da Ivete, ide para o show do Lulu Santos, ide para o Ibirapuera, ide para onde? Para o, como é que fala? Para os shows de cantores sertanejo, ide para baile, mas não fazer igual. Quando fazer igual o quê? Agora eu vou exemplificar não fazer igual ao quê? Vamos supor. Tem muitos bailes, tem muitos shows que ficam lá. A ala das moças, onde fica lá tudo lá para as seguranças vão lá, apalpam a moça para ver se a moça tá com um objeto cortante, etc, etc. Correto? Tá. Quando Cristo, quando Deus, quando aqui na palavra está escrito, ide para o mundo, mas não fazer igual às pessoas do mundo, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer o seguinte, que você pode, quando Cristo em vindo a este plano físico, ele não se isolou em nenhum lugar do mundo, ele não se isolou do mundo, ele foi para o mundo, ele tanto foi para o mundo, Jesus, ele tanto veio para um mundão mesmo assim, literalmente, que aqui não está escrito, vamos supor, que ele sentou à mesa com Pilatos e tomou vinho com Pilatos. Não. Aqui não está escrito que quem banhou os cabelos, que quem banhou os pés de Jesus com um perfume caríssimo, né? E depois secou os pés de Jesus com os cabelos, não foi nenhuma das servas e nenhuma daquelas mulheres que com certeza, porque eu estava lendo na passagem da época, eram festas que viravam semanas, ao que me deu a entender. Que os nobres da época de Jesus, os nobres da época de Jesus, o pessoal que reinava na época de Jesus, eram festas ininterruptas com mulheres, homens. De onde vocês acham que é oriunda a palavra? Agora todo mundo provavelmente vai me julgar. Eu imagino. Né? De onde que vocês acham que é oriunda a palavra bordel? Esbórnia. De onde que vocês acham que é? De onde que vocês acham que é oriunda a palavra? Agora eu vou, nossa, bacanal. De onde que vocês acham que procedem estas colocações? Vocês acham que essas colocações, elas são de bordéis de beira de estradas, de lá para os lados, com o perdão do comentário, mas é o que mais se fala, de
casas noturnas de beira de estrada? Vocês acham? Não. Essas colocações, elas são provenientes, oriundas de Roma. Roma antiga. Roma da época de Cristo. Onde os homens tinham festas. O que muitas vezes vem escrito aqui? E não vos mistureis, não vos embriagueis. Porque muitas vezes os reis, eles tomavam decisões erradas, porque eles estavam embriagados. Porque eram noites e dias, em farras, em esbórnias, nos castelos. Sim. Se alguém achar que eu estou exorbitando, exagerando, mentindo, vocês podem ler a história de Roma antiga. Pôncio Pilatos, ele, ao que me deu a entender em uma leitura de um autor, porque sabe aqueles tipos de livro que o autor não podia dar-se a conhecer para evitar ser preso, evitar ser etc e etc? Então, autor desconhecido. Aí o livro geralmente ele vem apenas com uma folha, assim sem capa, tá? Quando o livro é autor desconhecido. Ao que dá a entender, Pôncio Pilatos lavou as mãos por quê? Ele chegou, perguntou assim, quem vocês vão condenar? Todo mundo, o povo. Ele entregou Jesus nas mãos do povo por quê? Porque diz a Bíblia, porque este livro de autor desconhecido diz que ele estava em uma festa particular. Em umas dessas festas. Sim. Tô nem aí para Jesus. Pegou, lavou as mãos, porque provavelmente naquela época não existia garfo, não existiam-se facas. Vocês já viram filmes antigos de Roma? Os homens, eles partem os pães com as mãos, as carnes são puxadas dos ossos e... Então, eles comiam com as mãos. Provavelmente, uma dessas lavadas de mão de Pilatos foi exatamente isso. Ele provavelmente devia ter comido alguma coisa gordurosa, a mão estava suja, e ali vem um servo com uma bacia provavelmente de prata, que se usava muito, ou bronze na época, né? Lavou ali as suas mãos e eu não tenho tempo a perder, voltou para a esbórnia, para as festas ininterruptas de Roma. Porém, Cristo, ele disse, ide para o mundo, e venho eu, Edilene, fazer esse ide para o mundo segundo a minha meditação, reflexão e oração antes de iniciar o meu vídeo. Eu vou colocar da seguinte forma: ide para o carnaval, ide para a praia, ide para a festa em Salvador. Sim, a festa em Salvador. Eu confesso sinceramente que eu prefiro, já estive em Salvador, e eu prefiro Salvador não com carnaval, porque eu quis ir conhecer a cidade. Eu não quis ir a Salvador para o carnaval. Eu quis conhecer a cidade. E se alguém for, na minha colocação pessoal, uma coisa é você ir em Salvador para conhecer Salvador. Outra coisa é você ir em Salvador para o Carnaval de Salvador.
Eu, por exemplo, sou uma pessoa que hoje, na faixa em que eu me encontro, eu não participo mais nem de carnaval no município do estado em que eu nasci e minha mãe hoje reside. Não participo. Eu participava, confesso, até os meus 40 anos, confesso, tá? Por quê? Meu pai ia comigo, minha mãe ia comigo, amigas da minha mãe, que hoje são senhoras. Minha mãe já é idosa, cadeirante. Na época que eu ia no carnaval com ela, minha mãe estava bem de saúde, as amigas dela também, nossa, vendiam vitalidade. Hoje são pessoas que preferem não saírem à noite. Então, quem que me fazia companhia nessa época? A minha mãe, meu pai. Meu pai, entre aspas, porque ele via um amigo dele, deixávamos eu lá junto com a minha mãe e ia para onde ele via os amigos dele. Muitas vezes vínhamos eu e minha mãe embora e ele ou já estava em casa ou chegava depois. Mas ele só nos acompanhava, mas não ficava perto da gente. Então, eu posso dizer que os carnavais que eu fui, falando aqui, desse ide para o mundo e não fazer igual às pessoas do mundo, eu não fiz igual. Exemplo, eu não entrei dentro de uma garrafa de vinho, eu não entrei dentro de uma lata de cerveja, eu não entrei dentro de uma lata, de uma garrafa de vodka. Nossa! Ela fala, o canal dela é de mensagem bíblicas e ela fala vodka. Sim, eu falo vodka. Eu falo saquê. Porque saquê é uma bebida feita, uma bebida japonesa feita de arroz. Mas conhecida popularmente por muita gente como 51. Porém, saquê, ele é mais leve do que a 51. Mas como que você sabe, Edilene? Simples. Experimentei, li sobre e etc, e etc. E posso dizer também que existem cachaças muito mais leves, gostosas, com o paladar mais adocicado do que uma simples 51. Posso dizer também que a vodka, ela é encorpada, ela é tão encorpada, mas tão encorpada, que ao sair do recipiente, ela parece água. Porém, quando você experimenta um pouquinho, você percebe que ela chega até a parecer cremosa. Como que você sabe disso, Edilene? Porque alguns pratos, principalmente massas, elas tendem a ficar mais leve, mais saborosa, se você em seu feitio acrescenta um toque de vodka. Geralmente, quem não possui a vodka, a mais famosa, que eu não vou citar o nome, costumam acrescentar em suas receitas a famosa, a prática, a simples 51. O seu programa hoje, Edilene, a sua explanação é sobre bebida? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. A minha explanação hoje é do seguinte versículo: ide para o mundo, mas não fazei igual, não fazei parecido, não fazei idêntico, não fazei como, não fazei a mesma coisa que as pessoas do mundo. Seja você, seja você morador de rua, seja você
faxineira, seja você doméstica, seja você garçom, seja você motorista de ônibus, seja você secretário, seja você executivo, seja você ateu, seja você à toa, seja você médico, seja você prefeito, vereador e etc, e etc. Você conhece a Deus, teme a Deus e não quer que as pessoas o vejam como igual? Simples e fácil. Você pode ir ao seu carnaval, sinceramente. Nossa, você está querendo dizer que eu posso tomar vinho? Sim. Jesus foi a um casamento e ele não transformou vinho em água. Ele transformou água em vinho. Jesus teve como amiga e seguidora. Hoje falam-se de seguidores em Twitter, Instagram, Facebook e etc, e etc. Pois a Bíblia diz que Madalena seguia a Jesus por onde ele fosse. Madalena, após ter sido defendida por Jesus, ela o seguia. E Jesus, naquela época, não tinha Twitter, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook. Jesus, ele simplesmente tinha seguidores. Agora eu tenho uma observação aqui a fazer que muita gente vai rir muito de mim. Muito. Eu tenho que dizer que os vegetarianos, porque tem os veganos, que eles são totalmente avesso a tudo que vem, que é procedência animal, que é leite, ovos e etc, e etc. E também peixe e tal. Porém, tem os vegetarianos, onde eles comem, até onde eu posso entender, se eu estiver errada, me corrija, eles comem peixe. Porém, eu tenho que dar razão aos vegetarianos, porque Jesus, quando foi multiplicar, houve-se aquela multidão para quem ele estava ministrando ali, né? E ao multiplicar, a haver a multiplicação dos pães, Jesus não levantou uma vaca. Desculpa, mas eu falei, gente, os vegetarianos, eles têm razão, porque Jesus, quando foi multiplicar os pães, está lá escrito pães e peixes, e ele levantou o cestinho de pão com peixes e deu graças, e aonde Deus multiplicou. Eu falei, não, Jesus não levantou uma vaca, ele levantou o peixe. Então eu quero deixar os meus respeitos aos vegetarianos, entendeu? Porque até nisso Jesus mostra que a pessoa, de fato, tá? Isso me leva também a entender o fato de que o peixe, ele lembra o peixe assim, em muitos livros. Ele, quando fala-se de prosperidade, e com perdão até da minha colocação aqui, quando eu em conversa, sinceramente, não fui perguntar nada, eu fui apenas conversar com pessoas que são, por exemplo, cartomante, porque Jesus, ele conversava com qualquer pessoa, Haja vista que eis aqui o versículo, ide para o mundo, né? E falar, e fazer, mas não fazer igual. Então eu posso ter como amigo, sim, um macumbeiro. Eu posso ter como amiga, sim, uma cartomante. Eu posso ter, porque Jesus era uma pessoa, primeiro, ele não fazia diferença de pessoa. Ele amava a pessoa.
não a condição em que a pessoa se colocava no mundo. Ele amava a pessoa. Como a pessoa se colocava no mundo e na vida, Jesus, ele amava a pessoa. Se a pessoa queria seguir ele, os preceitos dele, o jeito dele, era a pessoa que ele dava abertura para a pessoa escolher. Ele não obrigava. Ó, Maria Madalena, eu estou te defendendo aqui dessas pessoas que vão que querem te apedrejar, hein? Eu estou te defendendo. Agora, Maria Madalena, sabe o que você vai ter que fazer? Ou você me segue ou você me segue. Não. Jesus não exigiu absolutamente nada de Maria Madalena, tá? E diz aqui a Bíblia que Maria Madalena o seguia. E Jesus, naquela época, ninguém nem imaginava que ia existir Facebook, ia existir Twitter, ia existir WhatsApp. E Jesus já tinha seguidores. Por aí vocês podem ver. E ele defendeu Maria Madalena sem interesse absolutamente nenhum. Ele defendeu Maria Madalena apenas com o único intuito: amor à pessoa de Maria Madalena, amor ao próximo. Ele foi defender uma mulher que era os mesmos homens que se aproveitavam dela, tá? Estavam querendo apedrejá-la. Os mesmos homens que se esfarfalhavam, com o perdão da colocação, abusavam dela. Porque Maria Madalena, até conhecer Jesus, ela não sabia o que era amor. Ela não sabia o que era ser amada sem, por exemplo, alguém aproveitar do seu corpo, do seu tempo, da sua paciência. Ela não sabia até conhecer Jesus o que era simplesmente ser amada porque era uma pessoa. Ela não sabia o que era isso. Por isso que ela começou a seguir Jesus. Gente, este homem não me conhece. Este homem não se aproveitou de mim. E, no entanto, ele está aqui me defendendo destes que, com certeza, eram casados e deixavam suas mulheres em casa e iam lá se aproveitar dela. E eu tenho aqui para mim, meditando aqui, vocês acham que foi a única vez que Maria Madalena sofreu algum ataque? Olha, ao que me dá a entender, se aqueles homens estavam tentando apedrejar Maria Madalena, Jesus a defendeu, aquela não foi a primeira vez. Não foi a primeira vez que Maria Madalena sofreu algum ataque. Não foi. Garanto que não foi. A Bíblia apresentou aqui que Jesus defendeu-a. Porém, se a gente for analisar o contexto geral, porque Maria Madalena era uma prostituta. E naquela época, prostituta, ela sofria ataque de mulheres, ela sofria ataque dos filhos das mulheres, ela sofria um ataque dos próprios homens que a abusavam dela. Então, tudo leva a crer que aquele dia foi apenas mais um dos dias que provavelmente iriam ser fatal na vida de Maria Madalena, mas Jesus chegou primeiro. Simples assim. Aquele dia provavelmente ia ser um dia fatal na vida de Maria Madalena, porém, Jesus chegou primeiro. Jesus chegou antes.
Jesus foi o escudo, Jesus foi o escape, Jesus chegou primeiro. Certa vez eu ouvi uma oração que eu achei essa oração linda, onde a pessoa que orava, ela dizia assim: Jesus, por favor, chega na frente do meu adversário na minha vida. Chega na frente do manipulador na minha vida. Chega na frente do olho ruim, da obra de feitiçaria, macumbaria, bruxaria. E eu achei linda essa oração. De fato, Cristo tem que chegar na frente, sim, Cristo tem que se pôr na nossa frente, como ele se apresenta, como escudo e broquel. Aí você pode estar pensando, ela saiu do termo ide para o mundo. Não, eu não saí. Se você for analisar. Se você for analisar, eu não saí do contexto ide para o mundo, mas não fazer igual. Porque em indo você para o mundo, para você não fazer igual, para você não fazer idêntico, para você não fazer como, para você não fazer o mesmo que as pessoas do mundo, é só colocando Cristo na frente. Sabe aquele versículo? Deixa eu pegar aqui. Salmo 121, sabe aquele lá? Quer ver? Só um minutinho aqui. Vou mostrar para vocês aqui rapidinho aqui. Salmo 121. Vamos lá. Só um minuto. Cadê? Aqui. Olha aqui. Se vocês forem analisar, quando eu vou ler esse salmo, eu vou ler ele da seguinte forma para vocês, quer ver? Aqui, ó. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dorme aquele que guarda, eu coloco sempre assim a Edilene. É certo que não dorme e nem cochila o guarda de Israel e da vida de Edilene. O Senhor é quem guarda a Edilene. O Senhor é a sombra à minha direita. De dia não fará mal a mim o sol e nem de noite a lua. O Senhor guardará a Edilene de todo mal. Guardará a sua alma. Aqui eu coloco assim, aqui na terra e no céu. O Senhor guardará a minha saída e a minha entrada, aqui na terra e no céu, desde agora e para sempre. E aí eu vou dizer para você, olha aqui. O Senhor guardará a saída e a entrada. E aí eu digo a você, ide para o mundo e não fazer igual às pessoas do mundo. Aí você pergunta como? Como? Aí eu digo para você o seguinte, a hora que você estiver saindo para o seu baile, para o seu forró, para a sua, como é que fala? Balada, para a sua quermesse, para a sua festinha de 15 anos de alguém, para a sua festa de casamento com alguém. Gente, nós estamos num mundo em que a gente não sabe se o motorista que nós chamamos por aplicativo, se ele bebe ou não bebe. Não é verdade? A gente não sabe. O motorista é por aplicativo. O que é recomendado? Se beber, não dirija. Porém, a gente não sabe. Então, o que cabe a nós fazermos? Antes de sairmos de casa, Senhor, lembra que o Senhor falou que de dia não me molestará o sol e nem de noite a lua? Então, Senhor, eu estou indo para minha festa de 15 anos, para uma festa de 15 anos que eu fui convidada. Sinceramente, eu estou indo para o forró. Senhor,
O senhor pode, por gentileza, ser a minha direita, a minha esquerda, a minha frente, atrás de mim, acima de mim e abaixo de mim? Por favor. O senhor pode fazer, por favor, como o senhor diz no Salmo aqui 91, por favor? Tá. O que o senhor diz aqui no Salmo 91? O senhor diz assim: aquele que habita, Salmo 91, para vocês verem que eu abri no Salmo 91. O que ele diz aqui no Salmo 91? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do mal que se propaga nas trevas. Veja bem, você está saindo para uma balada. Quer dizer então que você está dizendo que crente pode ir no Lollapalooza? Ô, gente, adianta eu falar que... Gente, tem igreja agora que vai querer me condenar, vai querer me crucificar, vai matar ela. Não. Ela tá falando que a gente pode ir no show do Lollapalooza? Pode. Pode. E qual rapaz que é evangélico que vai perder um show do Lollapalooza? Ele tem culpa? Se o cantor do Lollapalooza provavelmente não conhece a Cristo? Se você conhece a Cristo e você for ao show do Rock in Rio, você lá vai ser a diferença. Simples assim. Você vai fazer a diferença. Cristo está dizendo que se você tem Ele dentro de você, aonde você for, você vai ser a diferença, o diferencial e o diferenciado. Aonde você estiver, não importa se vão te chamar de chato, de pé no... Não importa. O que está dizendo aqui é que se você tem a Cristo, você vai ser referencial, diferencial e fazer a diferença. Simples assim. Vão te chamar de pé no... Vão te chamar de... Vão te chamar de pi. Com certeza. Mas a palavra de Deus é bem clara. Você tem a Cristo? Você conhece a palavra de Deus? Conhece? Então o que Cristo está dizendo? Aonde você for, você tem a marca de Cristo. Tem gente que... A marca de Cristo, qual é a marca de Cristo? A marca de Cristo é o amor, a educação, a gentileza, a simpatia. Simples assim. Vão achar você arrogante? Vão. Vão achar você prepotente? Vão. Vão achar você chato? Opa, pra caramba. Vão achar você pé no... Vão. Mas Cristo foi tudo isso. E ele fez a diferença. Fez tanto a diferença, tanto, mas ele fez tanta diferença que onde quer que você vá a uma igreja católica, fala-se nele. Você vai, por exemplo, você conversa com uma senhora, mãe de santo, ela fala em Cristo. Você vai em Aparecida, o padre, em Aparecida do Norte, a cidadezinha do interior de São Paulo, conhecida como Aparecida do Norte. Você vai lá, foi lá que encontraram a estátua de Aparecida? Foi. Mas na hora que o padre está ministrando a palavra, em momento nenhum ele deixa de citar Deus. Deixa de citar Cristo. Vocês estão entendendo? Cristo foi chato?
Para muitos, foi. Cristo foi, pé no... Foi. Mas conhecido até ao dia de hoje. Temido até ao dia de hoje. O nome dele é simplesmente único até o dia de hoje. E ele deixa bem claro, depois de mim, antes de mim, nunca haverá outro. E quando ele esteve aqui, ele comeu junto com prostituta, ele comeu junto com pecadores, ele não foi para um castelo, se isolou, ficou lá, olha aqui, ó, sua plebe. Ele foi para o mundão. Sabe esse mundão que todo mundo hoje está com medo? Foi para este mundo que ele veio. E não existia Twitter, não existia Facebook, não existia Instagram, não existia WhatsApp, e ele já tinha seguidores. Porque ele disse, ide para o mundo, mas não fazer igual, idêntico, como, idem, mesmo, ou mesmo que as pessoas do mundo. E aí como que você vai fazer? Senhor, sabe Moisés? Moisés, se você for analisar, quando ele foi se colocar diante do rei, do faraó, Moisés estava indo para o mundão. O que Deus falou para ele? Ô Moisés, o negócio é o seguinte, eu não estou perguntando, eu estou te mandando. E vai, chega lá, eu vou te capacitar. Ô gente, você tá com um cajado, uma varinha, uma bengala. Eu vou insistir em chamar cajado de bengala. Você tá com uma bengala que tem geralmente uma voltinha assim que, né, os pessoal capricha nos desenhinhos, nas bengalinhas antigamente, né? Faz uma voltinha nela, tipo um C, né? Aí o cara tá lá segurando aquela bengala, de repente chega diante do rei, o rei lá, todos com aqueles mágicos, ou você acha também que aquela época não existia magias? Sim, óbvio, claro. Como não? Só que eles iam com a força da carne. O que Davi disse pro gigante Golias? Olha aqui, o seu gigante. Você tá vindo com a força da carne. Eu tô indo para cima de você com a força do Espírito Santo de Cristo. Ô, gente, o cara é gigante. E ele botar aquele gigante no chão com uma pedrinha, com um estilingue. Quem é da minha época aí sabe o que é estilingue. Isso significa o quê? Que Davi era uma criança. Davi ele era um adolescente quando ele derrotou um gigante, que era homem já de, sabe? Homem que já tinha enfrentado várias batalhas de guerra. Se você ler a história ali, você vai ver que o gigante Golias era homem que era colocado na frente de batalha para guerra. Sabe aquele homem que com um soco derrubava uns 300 de uma vez, 400, 500? Então, o Golias ficou diante de um menino adolescente. Isso significa que Davi, quando foi para o mundo adolescente, ele não foi para o mundo, sabe, despreparado, não. Ele estava com o Espírito Santo de Deus. E quando Golias viu a Davi, ele simplesmente se sentiu pequeno. Golias se sentiu pequeno perto de Davi e viu Davi gigante. Por quê? Porque Davi estava em espírito com Deus. Davi tinha comunhão com Deus ainda na sua adolescência. Davi enfrentou
a Golias na sua adolescência. Na adolescência, aí vem aquele versículo: ensina seu filho no caminho que deve andar, e mesmo depois de grande não se desviará dele. Uma vez aceitou a Cristo, você pode bater cabeça. Vou voltar aqui. Você pode bater cabeça nesse mundão o quanto você quiser, mas você aceitou, você ouviu de Cristo, e uma vez aceito, uma vez ouvido, não adianta, você tá marcado. Vai bater cabeça? Vai bater cabeça, tá? Você vai se sentir engolido, como a história conta aqui, que um homem foi engolido como um peixe, mas não adianta, uma vez aceito, para sempre. A Bíblia diz que Cristo nunca mais te lança fora. Uma vez que você diz: Senhor, você entrou numa casa dele, e que lá no seu íntimo, mas eu fui lá, mas eu só ouvi só. A palavra vem, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você entrou numa igreja, essa igreja estava falando da palavra de Deus? Você ouviu? Você ouviu? Você entrou numa igreja e essa igreja estava falando de Deus? Estava falando de Cristo? A fé vem pelo ouvir. Mas eu não aceitei. Não importa. Você ouviu. Está gravado no seu ser. Gravado, tatuado, marcado, carimbado, selado, registrado. Você só não se reconhece filho ainda, mas Deus já te reconheceu. Ele diz assim que ele nos reconhece, nos constituiu, sabe de todos os nossos dias, antes que nós éramos uma coisa informe. Nós não tínhamos formatura nenhuma dentro do ventre de nossa mãe. Ele já sabia toda a nossa história. Agora só cabe você a escolher. Ele não está dizendo para você não ir para o seu baile, ele não está dizendo para você não ir para o seu forró, ele não está dizendo para você não ir para a sua balada, ele não está dizendo para você abandonar a sua cerveja deliciosa, gostosa, Mauser, não. Ele está dizendo apenas que, 1, sejai-vos moderados em tudo. 2, recapitulando aqui: ide para o mundo e não fazei igual às pessoas do mundo. Sejai-vos moderados em tudo. E detalhe: apresentai tudo diante dele. Quer vida melhor que essa? Se alguém disser que quer, então ele promete que dá. Porque ele diz assim que quem crer nele comerá o melhor desta terra. Agora, se a gente crer nele, nós vamos comer o melhor dessa terra? Desculpa. Quando eu for na China, eu não vou querer comer formiga, nem para saber que sabor que tem. Desculpa. Cada terra tem o seu produto a oferecer. Mas eu não vou sair do Brasil para ir comer formiga na China, né? Por favor. Não. Não. Né? Se abusar, eu saio do Brasil para comer McDonald's na China. Bom, enfim. Gente, é isso aí, tá? E me estendi aqui 48 minutos, porém, volto a repetir. Vou ser condenada até, mas eis aqui a verdade, baseado na palavra de Deus. Ide para o mundo, mas não fazer igual, fazer diferente. Eu brinquei carnaval? Brinquei. E a época que eu brinquei carnaval era muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Muito. Tá? Os pastores ficavam bravos comigo, a grande maioria deles, porque eu não mentia. Eu ia. Gente, eu fui brincar carnaval.
Faz sentido depois eu não ir na igreja? Gente, se eu tive fôlego para ir no carnaval, por que eu não vou ter fôlego para ir na igreja? Eu ia. Louvava, cantava, dançava e pronto. Se eu brinquei carnaval, se eu saí para brincar carnaval, por que eu não vou ter o meu tempo com Deus? Se eu tive tempo para ir brincar carnaval, é mais certo, mais correto ainda eu ter o meu tempo com Deus. Simples assim. Qual pastor aceitava isso? Nenhum. Como que você vai ensinar uma criança que o fogo queima se você, por exemplo, uma vez eu fui babá de um menino e a mãe dele não queria que ele chegasse perto do forno. Então, o que a mãe dele fez? Ela ligou o forno para assar um produto, um alimento. A hora que o filhinho dela chegou para colocar a mão no forno, ela deixou. Só que quando ele viu que estava quente, a mãe dele virou e falou: tá vendo? Não põe mais a mão aqui, porque senão você vai se queimar. Ele nunca mais, nem quando o fogão estava desligado, ele colocava a mão no forno. E nem no fogão. Então, para você ensinar uma pessoa, essa pessoa tem que saber o risco que ela vai correr. E em sabendo o risco que ela vai correr, ela vai tomar os devidos cuidados. Entendeu? Então, depois dessa, eu desejo a você, como sempre faço todos os domingos, uma excelente semana e até o próximo vídeo.